Hoje, nós chegamos a um capítulo onde Jesus confronta diretamente a falsa segurança religiosa. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, vemos três grandes temas. Primeiro, o convite do reino. Segundo, armadilhas religiosas. E terceiro, a identidade do Messias. Aqui não há neutralidade. Ou você responde ao convite, ou você rejeita o rei. Primeiro ponto, dentro desse Evangelho de Mateus, é a parábola do banquete. Mateus, capítulo 22, verso 1 ao 14, Jesus conta a história de um rei que prepara as bodas de seu filho. Ele envia convites, mas os convidados não querem vir. Alguns ignoram, outros maltratam os seus servos. O rei, então, amplia o convite, chama bons e maus. A sala, ela se enche. Mas há um detalhe sério. Um homem está sem vestes apropriadas e ele é lançado para fora. Essa parábola revela algo profundo. O convite é gracioso, mas a entrada exige vestes adequadas. Na teologia reformada, isso aponta para a justiça imputada de Cristo. Não entramos com nossa própria roupa, entramos revestidos da justiça do Filho. João Calvino afirma que ninguém pode comparecer diante de Deus com méritos próprios, somente com a justiça concedida pela graça. Jesus ele termina dizendo: muitos são chamados, poucos escolhidos. Aqui vemos a tensão entre chamados externos e eleição soberana. O convite vai a muitos, mas a resposta eficaz acontece nos que de Deus chama internamente. Isso não diminui a responsabilidade humana, mas exalta a soberania divina. O segundo ponto é Mateus capítulo 22, verso 15 ao 22, que é sobre o tributo a César. Agora começam as tentativas de armadilha. Fariseus e herodianos se unem, algo raro, para tentar pegar Jesus. E perguntam: é lícito pagar tributo a César? Se ele dissesse não, seria acusado de rebelião. E se dissesse sim, perderia apoio popular. Jesus, ele pede uma moeda e pergunta: de quem é essa imagem? E eles respondem: de César. Então, ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aqui vemos uma teologia equilibrada sobre autoridade civil. Martim Lutero ele desenvolve a ideia dos dois reinos, o governo civil e o governo espiritual, ambos sob a soberania de Deus. A moeda leva a imagem de César, mas o ser humano leva a imagem de Deus. Portanto, mais importante que impostos é a entrega do coração. Você pode pagar tributos e ainda não pertencer a Deus. Jesus, ele não cai na armadilha. Ele revela prioridades. Terceiro ponto é a questão sobre a ressurreição. Mateus capítulo 22, verso 23 ao 33. Agora os saduceus entram em cena. Eles não criam na ressurreição. Criam uma situação hipotética para ridicularizar a ideia. Jesus, ele responde de forma direta: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Essa frase, ela é forte. Erro teológico não nasce da ignorância da palavra e da limitação do poder divino. Ele afirma que na ressurreição não há casamento como conhecemos e declara: Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Aqui vemos a afirmação clara da vida após a morte. R.C. Sproul ensinava que negar a ressurreição
é enfraquecer o coração do Evangelho. Sem ressurreição, não há esperança. Jesus não apenas defende a doutrina, ele afirma a realidade eterna. Quarto ponto desse capítulo é o grande mandamento. Mateus, capítulo 22, verso 34 ao 40. O intérprete da lei pergunta: qual é o maior mandamento? E Jesus responde, citando Deuteronômio: amarás o Senhor teu Deus. E acrescenta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E diz algo central para nós. Destes dois dependem toda a lei e os profetas. A lei não é abolida, ela é resumida no amor. Mas não um amor sentimental, um amor que flui de coração regenerado. João Calvino dizia que a lei, ela revela nosso pecado e nos conduz a Cristo. Na teologia reformada, a lei tem três usos. Primeiro, revela o caráter de Deus. Segundo, freia o mal na sociedade. E terceiro, guia o crente regenerado. Amar a Deus e ao próximo não é substituição da lei, é sua essência. O quinto ponto desse evangelho é: o filho de Davi é o Senhor. Agora Jesus faz a pergunta: de quem é filho o Cristo? Eles respondem: de Davi. Então Jesus, ele vai citar o Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor. E pergunta: como Davi o chama Senhor se ele é seu filho? Silêncio. Aqui Jesus revela sua. Como Davi o chama Senhor se ele é seu filho? Silêncio. Aqui Jesus, ele revela sua identidade. Ele é descendente de Davi segundo a carne, mas é Senhor segundo a natureza divina. Essa é a união das naturezas. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Charles Spurgeon dizia que Cristo é maior do que qualquer título humano que pode conter. Ele não é apenas herdeiro de um trono terreno, ele é Senhor eterno. Depois disso, ninguém mais ousa questioná-lo, porque ele não apenas responde perguntas, ele expõe corações. Há uma conexão teológica nesse capítulo. Mateus 22, ele nos ensina: primeiro, o convite do reino exige justiça que vem de Cristo. Segundo, Deus é soberano sobre governo e igreja. Terceiro, a ressurreição é realidade futura. Quarto, a lei encontra sua essência no amor regenerado. E quinto, Jesus é Senhor mais que descendência, ele é divino. Esse capítulo confronta falsa segurança religiosa. Não basta ser convidado, é preciso estar revestido. Não basta conhecer perguntas teológicas, é preciso conhecer o nosso Senhor. Aqui há uma pergunta honesta para nós. Você está apenas entre os convidados ou realmente revestido de Cristo? Segundo ponto, você conhece a Escritura ou apenas debates religiosos? Terceiro, o seu amor por Deus é prioridade ou discurso? Jesus não veio para vencer discussões, veio para salvar pecadores, mas também veio para expor a hipocrisia. O rei está diante deles e muitos não percebem. Que não aconteça o mesmo conosco. No próximo capítulo, veremos Jesus pronunciar severas advertências contra a hipocrisia religiosa.
será um dos discursos mais fortes do Evangelho. Prepare-se para estar conosco. Nos vemos em Mateus capítulo 23. Já comenta aí com a gente. Jornada 66. Que Deus o abençoe.